ano que vem 26 anos que a gente está à frente disso. Parece que foi ontem que a gente começou com esse sonho que eu tinha realmente, que era o de transformar vidas, unir pessoas através de uma plataforma de esporte. E aí a gente escolheu o Ironman para que fosse esse efeito aí catalisador e realmente isso acontece. Então você sentiu na pele, no bom sentido, a emoção, né? Não só na jornada, depois de você cruzar a linha de chegada, o sentimento de dever cumprido, você que teve tantos desafios na vida como profissional, como atleta de altíssimo nível. Então realmente é muito especial estar envolvido com isso, de uma certa maneira. A gente tem aí uma equipe toda muito focada nesse propósito juntos. Eu também sou atleta, triatleta, já desde 94 há 31 anos. Eu acho muito importante, no final do dia, você ter também esse viés, esse olhar como triatleta para entender a fundo o que o nosso cliente necessita, o que o nosso cliente precisa, o que ele almeja, nos dá muito mais propriedade. No final do dia, isso é um negócio. Quanto mais eu me dedico, mais sorte eu tenho. Quanto mais me equilibro, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Quanto mais eu me dedico, mais sorte. Quanto mais me equilibro, mais sorte. Quanto mais eu treino, é sério, mais sorte eu tenho. Fala, meus amigos, estamos de volta, 10 e faixa, diretamente da Faria Lima, aqui no Banco BTG, aliás, Banco BTG Pactual. Muito obrigado, que honra fazer parte desse time e ter esse espaço aqui diferenciado e o tratamento VIP, como sempre. Quero agradecer ao BTG e também a Tecla T, nosso parceiro e patrocinador aqui. A Tecla T, que começa qualquer operação de tecnologia do zero, dando a mão para você que não sabe como e por que inovar em qualquer lugar do país. Junto com o meu amigo Rafa, a Tecla T faz a diferença para você e para sua empresa. Muito obrigado. Hoje estamos aqui mais uma vez para fazer o que eu sou apaixonado, bater papo com gente que é referência profissionalmente, como pessoa, como ser humano. E o convidado de hoje vai manter o altíssimo nível dos nossos bate-papos e convidados. Hoje eu vou falar com o CEO da Unlimited Sports, do Ironman, um triatleta, pai de família, um cara que com 56 anos tá voando, é uma referência para todos nós. Carlos Galvão. Meu Diegão, obrigado. Prazer, Prazer estar aqui contigo. Agora triatleta. Tô entrando pra esse time aí. Que honra, que prazer, cara. Obrigado pelo convite. Cara, prazer falar aqui com você. Obrigado pelo seu tempo. Um dia hoje que você tá aí pra viajar, né, cara? Pra um momento muito importante, uma prova, nós vamos falar sobre isso. Vamos sim. E reservou esse espaço aqui pra bater um papo. Você que foi um cara que foi um dos motivos de eu fazer com tanta paixão e entusiasmo o Iron 70.3 no Rio de Janeiro, pela forma como você apresentou essa prova, esse mundo, o seu propósito, a paixão, os seus brilhos nos olhos com isso, e realmente eu pude sentir tudo que você consegue transmitir dentro dessa prova, e quero falar muito sobre isso. Fala um pouco do seu momento, como é que tá aí hoje, tinha viagem, como é que estão as coisas, Diego, fala pra gente. Você vê, essa sua introdução é um dos motivos que nos faz continuar nessa jornada maravilhosa, espetacular, que é a jornada Ironman aqui no Brasil, né? São, ano que vem, 26 anos que a gente está à frente disso. Parece que foi ontem que a gente começou com esse sonho, né, que eu tinha realmente, que era o de transformar vidas, unir pessoas através de uma plataforma de esporte. E aí a gente escolheu o Ironman para que fosse esse efeito aí catalisador. Sim. E realmente isso acontece. Então você sentiu na pele, no bom sentido, o que é a emoção, né? Não só na jornada, depois de você cruzar a linha de chegada, o sentimento de dever cumprido, você que teve tantos desafios na vida como profissional, como atleta de altíssimo nível. Então realmente é muito especial estar envolvido com isso, de uma certa maneira. A gente tem aí uma equipe, enfim, também toda muito focada nesse propósito juntos. Então eu também sou atleta, triatleta, já desde 94 há 31 anos. Eu acho muito importante, no final do dia, você
ter também esse viés, esse olhar como triatleta para entender a fundo o que o nosso cliente necessita, o que o nosso cliente precisa, o que ele almeja, nos dá muito mais propriedade, né, para você lidar isso como um negócio. No final do dia, isso é um negócio. Sim. É um negócio que as pessoas às vezes não entendem, mas isso é um negócio como qualquer outro. Né? Um negócio que precisa virar, um negócio que precisa ser superavitário, um negócio que precisa ter planejamento, precisa ter, né, enfim. Então, realmente, eu embarco hoje para Marbella, para o Mundial de Marbella, de 70.3, que me classifiquei em março, no 70.3 do Panamá. Eu não consigo fazer as nossas provas, infelizmente. Não posso viver dessa experiência, modéstia à parte, fora da curva que a gente entrega para os nossos triatletas, Sim. Diferentemente de qualquer prova no mundo. Eu posso falar isso com convicção. Eu, quando faço prova, sempre tento trazer lições aprendidas. O que eles estão fazendo melhor que nós, o que nós estamos fazendo melhor que eles. Eu faço a prova com olho crítico, né, de organizador. Mas, assim, cara, a gente dá um banho nos gringos. Né? O Brasil, a gente tem que ter honra. Foi uma experiência espetacular que eu participei no Rio de Janeiro. Que Quero bacana, participar de cara. outras, então eu realmente tenho propriedade para dizer tudo isso que você está falando. Mas antes de falar da transformação que todo esse ambiente gera, que essa prova, o impacto que ela tem na vida das pessoas, eu quero falar da mudança. Um cara que trabalhava no mercado financeiro e que em algum momento teve uma virada de chave em busca de algo que chamou muito minha atenção. Conhecendo mais da sua história, fazer algo que transformasse, que impactasse a vida das pessoas, e chegou. Como foi esse processo, Galvão? Diego, você sabe que essa questão da busca por resultado financeiro, muita gente somente busca isso. É legítimo, não estou falando que é errado, mas a vida é muito mais do que isso, né? Eu conheço muita gente que eu costumo dizer são ricos pobres. São pessoas que têm dinheiro, mas só têm dinheiro. Né? Não tem nenhum propósito, não tem nenhum motivo, ou não fazem nada para que seja impactante na vida de um ser humano, de um outro indivíduo. Então eu, cara, com 29 para 30 anos, eu estava na minha leitura do que era ser independente financeiramente, não depender mais de pai e mãe, né? De ter sua moradia própria. Cara, eu não vou viajar em duas, eventualmente, classes executivas ao mesmo tempo, não vou usar 2 relógios bacanas ao mesmo tempo, não vou guiar 2 carros bacanas. Então, realmente, eu virei a chavinha 180 graus em busca desse propósito de vida. Ou seja, fazer algo que fosse impactante na vida de uma pessoa através do esporte. O esporte, Apaixonado. O esporte transforma sociedade, transforma comunidade, transforma cidades, transforma países, desde que se tiver uma política séria, né? Então, cara, eu resolvi fazer isso, apostei alto, mas um risco calculado, né? Aquela matriz de gerenciamento de risco, que a gente tem que ter ela ali, muito ali na unha ali. Sim. E, cara, no começo foi difícil. No começo, os primeiros 4 anos foram duríssimos. Aquele momento que você fala, não continua investindo, não é nem perdendo dinheiro, mas investindo, porque a gente tinha um cheiro, a gente tinha essa perspectiva que isso pudesse virar um dia. E graças a Deus virou. E por que o triatlon? Cara, porque o triatlon, ele é desafiador por si só. Ele faz com que a pessoa se comprometa não somente com o esporte com 3, você obrigatoriamente tem que saber nadar, pedalar e correr. E a transição no meio do caminho, que é a 4ª modalidade. Então, assim, cara, o triatlon, ele não é boring, não é chato, né? Então você não só nada, você não só corre, você não só pedala. Então você tem essa mescla dos 3 esportes conectados que é fantástico. Então, assim... E o triatlon, na verdade, o porquê, a pergunta vem antes, a gente sempre mirou o Ironman. Porque o Ironman é uma modalidade a mais longa distância regular de um triatlon, sempre na ordem natação, bike e corrida. Só que naquela época, imagina, 30 anos, quase 30 anos, o Ironman já despertava muito interesse, era o Everest do triatlon, ou seja, a coisa mais difícil que um ser humano, um triatleta, poderia almejar. Cara, só que a gente não tinha muita informação, não tinha muita literatura, é um esporte relativamente novo.
O triatlon nasceu em 74 em San Diego, em distância menor, e o primeiro Ironman foi em 78. Então a gente estava falando aqui de menos de 20 anos de triatlon, de Ironman, quando eu tive essa ideia de trazer para o Brasil. Então, cara, assim, o triatlon, ele te faz ser comprometido. Essa que é a grande verdade. É verdade. Né? Então, você viveu essa jornada. Vivi essa jornada. Pessoal, muitos de vocês aí já sabem dos números, mas o que eu fiz, por exemplo, foi o Iron 70.3, onde você tem que nadar 1,9 km, rodar de bike 90 km e finalizar com uma meia maratona 21 km. Já o full é tudo isso em dobro. Então, os números realmente chamam a atenção. A primeira vez que eu ouvi, falei, caramba, assustam. Será que dá? Mas olha que interessante que nós conversamos em relação a isso. O percentual de pessoas que completam essa prova. Vocês têm ideia do percentual de pessoas que se propõem a fazer uma prova como essa, extremamente exigente, mas que cruza a linha de chegada? Fala sobre isso. Isso é surpreendente. Aí mostra, Diego, essa questão do comprometimento. A gente, no nosso universo de triatletas de longa distância, Ironman 70.3 ou full, 99,4% são atletas amadores. As pessoas têm a falsa percepção de que isso é só para profissional. É justamente o contrário. São pessoas como nós aqui, pessoas comuns, ordinary people, como falam bem os americanos, gente comum que se desafia. E aí o mais bacana dessa história, e aí eu sempre falo que contra número e fato não há argumento. Você pega o percentual de concluintes, de finishers numa prova em média aqui no Brasil de 70.3, que até o ano passado era de 94,5%. Olha isso. Que já é muito alto. Ou seja, a gente não está tratando com aventureiro. Chegou na linha ali de largada porque venceu o processo. Ou decidiu mês anterior, vou largar no 70.3. Não vai, amigo. Você tem que participar de pelo menos 6 meses de um treinamento com assessoria esportiva, você tem que ser bem orientado, você tem que passar por nutricionista, você tem que ter um equipamento ok. Então, e é curioso, porque esse ano de 2025, esse nosso percentual, a gente já fez 5 das 6 provas previstas para esse ano. Faltou uma prova só agora, a gente acabou de voltar do 70.3 Floripa, agora 26 de outubro, e agora 30 de novembro a gente entrega o último evento do ano, que é o 70.3 Aracaju. E aí a gente finaliza o ano. E o ano que vem tem mais uma novidade, mais uma prova no calendário. E a média de concluintes esse ano aumentou. Olha que loucura, de 94,5% para 97,5%. Ou seja, quase 100% das pessoas que largam terminam. Cara, isso é impressionante. Isso é impressionante. Então, e se leva isso para a vida, né? E que leva, exato, porque traz as lições, Exato. Vou abrir uma empresa, eu vou quando eu concluir, vou viver o processo. É isso aí. Ou tudo que eu me propor a fazer, desde um plano de treinamento, emagrecimento, o que seja, gera um compromisso. Isso aí chama bastante atenção. Chama atenção, e aí você vê esse paralelo que a gente traça entre esse nosso universo do Ironman e do Ironman 70.3 para o mundo corporativo, para a vida real, cara. Você tem que ser desafiado a cada momento. É 1% todo dia. Não adianta querer da noite pro dia. Às vezes acontece, mas, cara, é um processo. É um processo. Estratégia, resiliência. Planejamento, né? Ou seja, positivismo. Você tem que realmente ter equipe, né? Você tem que ter gente do seu lado que acredite junto contigo. No caso, para fazer um 70.3 ou full, no caso, na sua empreitada comercial, do seu business, seja lá qual for. Então, é muito curioso esse paralelo imediato que a gente traça entre o que a gente faz, que é o ambiente Ironman 70.3, e o mundo real. Nem só corporativo, o mundo real. É curioso, cara. Muito então, bom. Muito durante legal, a nossa conversa vamos falar bastante sobre isso, dessa conexão do mundo do esporte com o mundo corporativo, que eu adoro. Nós tivemos juntos no evento também, tivemos o prazer de falar, aquele bate-papo foi incrível. Foi. E você falou de algo, muita gente tem a curiosidade, né, de falar, pô, será que dá para eu fazer um triatlon, chegar a fazer um Iron? Fala sobre a barreira da natação. Realmente isso existe? É onde trava muita gente, né? Você tocou num ponto super importante. A barreira de entrada de um triatlon, independentemente da distância, é a água. Por quê? Um dos motivos as pessoas já têm medo da água. Porque, por exemplo, você pega o mar. O mar é um ambiente inóspito, é um ambiente traiçoeiro. Você não vê o fundo. Você está sujeito à maré, à corrente,
a onda, a vento. E as pessoas que começam no triatlon têm o péssimo costume, são mal orientadas de nadar só na piscina. E a natação na piscina é outro esporte, quando você pensa em travessia, em mar aberto, que 90%, 80% das provas de triatlon é em mar. Poucos em lago, em canais, mas a grande maioria é em mar. E aí você tem esse medo natural da pessoa encarar. Você já tá meio tenso ali, nervoso, né, com aquelas borboletas ali no estômago para largar, principalmente se for o primeiro, e você encara o mar. Então a gente tem essa preocupação. 80% dos óbitos no triatlon acontecem na água, não por acaso. Então acontece, né? Maratona grandes, majors, todo ano morre alguém em majors. Sim, isso é fato. Sim. Tá sujeito, infelizmente. Sim. O cara pode ter um mal súbito, mas não coincidentemente. A quantidade de profissionais que tá ali com stand-up, com jet ski, no dia da prova, né? Muita A gente tem uma estrutura de segurança náutica acima do sugerido, inclusive, já em todas as nossas provas, já com esse cuidado, mas é um ponto de atenção tremenda. E a gente está pensando em até conversar com as assessorias para que a gente faça um trabalho de conscientização nos triatletas para que aprendam antes de largar numa prova a nadar no mar. Isso é super importante. Eu vivi também esse sufoco aí, né? Num treinamento que eu estava no mar. Muda muito rápido, mas é aquilo. A responsabilidade de estar com profissionais junto comigo. Exato. Se eu estivesse sozinho, o problema poderia ter sido muito maior. Mas da mudança, na saída, o mar ficou mais agitado. Ondas atrás de ondas, né? E graças a Deus o professor ali do meu lado, esperando a série de ondas passar, não nadar contra essa série, porque senão você pode se desgastar. Me explicou tudo isso, mas ali eu pude ter a noção exata da importância. Primeiro do desafio que realmente para mim, quando as pessoas me perguntam, o mais desafiador foi a natação no mar. Eu já tinha noção de nadar, mas é outro mundo. Outro mundo. Mas o prazer também foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo, que responsabilidade tem que ter. Total. Muita gente fala que a prova começa quando o cara sai da água, né? Põe o pé no chão. Porque do chão ele não passa. Isso aí, cara. Essa que é a verdade. Você cansa na bicicleta, para de pedalar. Cansou de correr, você para. Acabou. E na água você cansou, você tem que continuar administrando. Isso aí foi Inclusive difícil, a gente, justamente pensando nisso, Diego, a partir da prova de São Paulo, e a gente vai colocar como default nas nossas provas, a gente vai colocar de 4 a 6 colchões espalhados no percurso da água, para que seja um ponto de apoio para o triatleta que teve uma cãibra, cansou, apoia ali, ele não pode subir, ele pode apoiar, não vai ser desclassificado, respira fundo e volta para a prova. A gente está implantando isso é inédito no mundo. Em nenhuma das 180 provas de Ironman ou Cetano.3 tem isso, a gente está sendo inovador aqui no Brasil. Inclusive agora em fevereiro a gente tem uma convenção de América Latina em Tampa, que é a sede do Ironman. Eu vou levar isso para que seja replicado nas outras provas. Então, de novo, todo cuidado é pouco, né? Então a gente tem que ter essa preocupação, porque a gente quer que todo mundo tenha a melhor experiência possível, Claro. seguro, né? Então, O que você diria para uma pessoa que você falou, para todos, né? Para ordinary people, lá, como você falou. O que você diria para essa pessoa então que quer partir do zero, fazer um triatlo? Cara, tempo, o que você quiser. Tempo de preparação, estratégia. Cara, eu sugiro, primeira coisa, que a pessoa esteja disposta a se desafiar, que a pessoa seja comprometida e, mais importante, que ela treine com uma assessoria esportiva. Boa. Isso é o mais importante. Uhum. Então, mas coloca ali na planilha, porque isso, na minha leitura, é fundamental. Você tem pessoas, você tem assessorias esportivas hoje, principalmente de 4 anos para cá, que só pensam em triatleta. Você tem outras que têm corrida, você tem outras que têm algumas outras atividades, mas você tem assessorias especializadas em triatlon. Então, essa é a recomendação principal. Primeiro de tudo, procurar uma assessoria. Primeiro de tudo. Aí depois, obviamente, junto com a assessoria, qual que é o plano? Primeiro, é o primeiro triatlon? Primeiro triatlon, então já não começaria num 70.3, por exemplo. Eu faria uma prova de menor distância, para você se habituar. Obrigatoriamente você tem que correr uma meia maratona antes de largar no 70.3. Obrigatoriamente, se você pensar num full,
na minha opinião, você tem que correr uma maratona pura antes de fazer um full. Para você entender qual é. Porque a maratona pura, Diego, é muito difícil. É. A maratona pura. É mesmo. Agora, você imagina só, a maratona, os 42, depois de ter nadado 4 pau e pedalado 180. Cara, nesse momento eu não consigo imaginar. Eu fiz a maratona, fiz o 70.3, não consegui respeitar essa regra, eu até queria fazer um triatlon menor antes, mas a minha agenda não permitiu naquele momento. Mas você Base de atleta, treinei muito bem, assessoria junto comigo, bum, vambora. Você não é referência. Não é verdade, porque... É isso. Não é referência. É verdade. Mas depois a questão da maratona. Fiz a maratona de Berlim e, cara, o sofrimento que é difícil. Aí eu falei, imagina depois de ter nadado 3.900 e ter rodado 180 de bike, que são os números do full. Então, eu sempre falo, Diego, que o full tá em outra prateleira. Aham. Tá em outra prateleira. Quando as pessoas fazem um 70.3, elas... é só o dobro. Não, não é só o dobro. É muito mais do que só o dobro. Pronto, Então... mano, ouviu, né? Já viu que eu vou ter que fazer isso aí. Quando fala esse negócio, já vê, ele sabe vender o produto dele. É outra prateleira, já deu vontade de pegar e... Não, mas é outra prateleira. Não, então, assim, você perguntar, a experiência é a mesma? Eu diria que, cara, assim, você sabe que tem figurinha minha, o pessoal não perde tempo, né? 70.3 não é Iron Man. Tem figurinha minha. Já viu? Então, cara, é uma tremenda bobagem isso. Porque Total. o 70.3, ele te dá o sentimento de pertencimento Nossa, a essa tribo. E foi, na minha leitura, o pulo do gato, a virada de chavinha do business Ironman. Porque até 2006, pouca gente sabe, de 78 até 2006, a gente só tinha distância full. Só tinha o circuito mundial de Ironman full, a qual a gente tinha a prova aqui no Brasil, já em Floripa, que era classificatória para o Mundial no Havaí. E aí, como negócio, o pessoal percebeu que você é limitante o número de pessoas dispostas a fazer. É menos de 0,02% da população mundial que já fez um full. 0,02. 002. É muito pouca gente. Então, assim, cara... E aí eles tiveram a sacada de lançar um novo circuito mundial, só que na distância meio Ironman. Que não deixa de ser desafiador. A prova de meio Ironman dura 8 horas e meia. O tempo limite, o tempo médio de um finisher é 6 horas e 20. É muito desafiador. É muita coisa. Sim, total. Então, assim, e aí foi pro lugar. Não quiseram dar o nome de meio Ironman. Muito bom isso muito. também. Remete à metade. 70.3 pegou, que é a distância somada. São 113 quilômetros, somando 1.900, 90 e 21 em milhas. 70.3 milhas. E o full são 226 quilômetros ou 140.6 milhas. E pegou. E olha que curioso, Diego, lá em 2006, o circuito de Ironman Full era composto por 44 provas classificatórias no mundo. A gente tinha a nossa aqui do Brasil. Então, junto conosco, tinha provas nos Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Coreia, Malásia, Japão, Europa toda, enfim, por aí vai. Quando lançaram o circuito 70.3, no primeiro ano, que foi 2006, a gente já pegou a prova, foi em Brasília. Eram 9 provas no primeiro ano. Hoje, olhando quase 20 anos para frente, se você olhar o circuito de Ironman Full, continua com as mesmas 40, 45 provas no máximo, vis-a-vis o 70.3, 130 provas esse ano. 130 provas no mundo. Por quê? Porque é muito mais factível. Né? É muito menos difícil da pessoa que queira se desafiar. Mas eu concordo com isso. É o equilíbrio. É menos difícil, mas é extremamente desafiador. Total. As pessoas querem ser desafiadas, né? Total. E de fato isso... Só que para você treinar para um full, cara, de novo, você tem que ter muito mais do que o dobro de tempo. É verdade. Você sacrifica finais de semana. É isso. Num 70.3, você vai... Fim de semana que você tem que dar os treinos longos, 10 da manhã você tá em casa, se começar às 5. Isso. De novo, né? Você tem que... mas não acordo cedo. Aí é outro problema, amigão. Outro problema, não dá. Tem muita gente, a gente ouve muito, não tenho tempo. Isso é mó BS, mó balela, não é verdade? Então... Já entra no processo de disciplina que você precisa para a vida, né? Exato. Não tenho tempo. Eu notei isso também. Exatamente. Tinha dia que eu chegava às 5h30 da manhã ali na praia, pisava na areia gelada, eu falava, o que eu tô fazendo aqui, né? Você se questiona. Furando onda, escuro ainda, mas depois já começa a nascer. Mas o dia depois começa tão melhor, né, cara? Deus, é maravilhoso. Você tá de brincadeira. É maravilhoso. Era sempre, voltava para casa assim, sol nascendo dentro do mar, nadando, uma sensação boa, cara, conhecendo pessoas muito legais. exatamente. O ecossistema ali é muito isso aí. bacana.
Transformando vidas e unindo pessoas, cara. Muito bom. O Ironman como business, você falou já, qual foi seu maior desafio nesse processo de fazer uma marca que hoje fatura milhões se tornar uma realidade? Cara, o maior desafio foi acreditar que o que a gente tinha vislumbrado e planejado fosse virar. Né? Por quê? Porque, primeiro, aqui no Brasil, principalmente, você tem um problema terrível com a bike. Você tem algumas capitais um pouquinho mais bike-friendly que outras, mas via de regra você não tem onde pedalar. Você não tem. No Rio de Janeiro, surpreendentemente, você tem aquelas zonas de proteção ao ciclismo. Sim. Ao ciclista que todo dia tem que acordar cedo, mas você tem. Cedo, aqui sim. em São Paulo, por exemplo, você não tem. Você tem a ciclovia que é uma alternativa o Rio... complicado. Nossa, foi o Rio é bom. privilegiado Muito. realmente para fazer Mas, então, o ciclo de treino. a gente tinha essa dúvida, primeiro, se a gente ia conseguir ter aderência. Nosso modelo de negócio funciona com 4 receitas primárias: inscrição, parcerias privadas, patrocínios privados, parcerias públicas, patrocínios públicos. Depois eu falo disso, que é legítimo da nossa parte pedir um recurso da cidade, Justo. porque a gente leva Justo. né, muito recurso para a semana do evento. E depois a parte de o Ironman Village, que é aquele marketplace que a gente monta, que é a loja oficial vendendo produtos Ironman Brasil. Boa. Então, ou seja, mas ainda na nossa torta de receita, inscrição é quase 45%. Ok. É substancial. Então, a nossa dúvida, o nosso maior desafio era saber se a gente teria tração, traduzindo, triatletas o suficiente para fazer essa roda girar. E aí, cara, apanhamos no primeiro ano, segundo, terceiro ano. Quando a gente começou a entender que sim, teríamos, veio 70.3. E aí eu acho que nos ajudou tremendamente a fazer com que essa engrenagem funcionasse como negócio. Entendi. Porque a gente tem que ter receita, cara, não adianta. Né? Você tem lá, é igual uma empresa qualquer. Você tem a sua torta de receita, gerenciamento de custo, e você faz a coisa virar superavitária no final do dia. Então, assim, mas o meu maior desafio foi acreditar e realmente persistir de que a gente teria essa demanda para que a roda pudesse começar a girar no modelo E superavitário. os primeiros teve prejuízo? Total. E Investimos. ainda assim acreditou. Cara, assim, é aquela história, né? Coincidentemente, Todo hoje empreendedor passa por isso em algum momento. eu tava pedalando hoje no rolo, 5 da manhã, pedalei 70k antes de vir para cá. Porque, cara, é o meu combustível. 70 casinhos só pra... 70k, porque a gente... Eu fui lá no teu escritório, tua bike fica ali dentro, né? Do lado da tua mesa. Não sai dali aquela bike, é a minha bike do rolo bacana ali, eu tenho a paz, não toca telefone. Espetáculo. Cara, isso é o meu porto seguro ali. Então pedalei 70k e eu aproveito também para ver documentário, que a gente não tem tempo. Boa, Então eu fico ali verdade. focado no treino, Tempo de mas... qualidade. E aí, cara, você tocou num ponto super importante, né? Eu vi tava vendo documentário de americanos que eles chamavam de typhoons, são os grandes empresários bilionários dos Estados Unidos. E aí eles estavam pegando cases e estavam justamente no case do Elon Musk. Cara, o Elon Musk ficou a um triz de quebrar com a Tesla. Isso é público. Ele tava... Se ele não conseguisse um aporte de 40 milhões de dólares, já tem um tempo. No dia seguinte ele fecharia a Tesla, a empreitada Tesla. Ele conseguiu. Aí depois, pegando o gancho ainda do Elon Musk, com a história da SpaceX, ele tinha 4 foguetes. Os primeiros 3 explodiram. E ele tinha a última atacada dele num planejamento com a NASA, e esse vingou. Então, cara, assim, você tem que ter um plano, você tem que seguir com um plano, você tem que ter disciplina para seguir com o plano, mas você tem que ser resiliente. E a mensagem direta pro empreendedor aqui que está nos acompanhando, Total. então. Você, tem que enfrentar o risco, mas qual foi o sinal principal ou sinais pro Galvão falar, vale a pena continuar, vale a pena arriscar de novo? Cara, foi ter essa leitura, Diego, que, de novo, como lá atrás a gente tinha muito mais dificuldade em arrumar patrocínio, né? Hoje em dia arrumar patrocínio é difícil. Por mais bacana que seja o que você faça, é difícil, porque você compete com muita gente. Ainda mais agora. Mas o que mais o que mais sugeria, o que mais me indicou que a gente estava no caminho certo foi começar a entender que a gente tinha essa demanda que estava disposta a se desafiar, que eram os triatletas, que isso na veia
seria transformada em receita para a empresa. E você já identificou naquele momento que seria a principal receita? Seria a principal receita. E aí a gente começou a abrir outras frentes, como eu falei. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do 70.3 de Florianópolis que a gente entregou agora dia 26 de outubro. A gente deixou na cidade, naquela semana de baixa temporada, 36 milhões de reais. 36 milhões de reais de impacto financeiro com um evento. Por quê? Porque diferentemente da corrida de rua, nada contra a corrida de rua, mas é um outro perfil de público. O triatleta, a gente sempre brinca que o triatleta está sempre devedor em casa. Então quando ele vai fazer uma prova, ele leva a família, o destino é bacana, Rio, Floripa, São Paulo, Aracaju, já fizemos em Fortaleza, Maceió, Foz do Iguaçu e por aí vai. Então é a desculpa ideal para ele fazer a prova e depois passar 2, 3, 4, 5 dias. Isso claro. É fato. Então você traz consigo, a gente tem uma média estatística de cada triatleta leva consigo de 4 a 5 pessoas e fica no destino de 4 a 6 dias. E é um cara que aluga bons carros, Sim. Fica em bons hotéis, vai a bons restaurantes, consegue fazer passeios. Então é uma movimentação ali da economia que não teria se não tivesse o evento. Total. Então assim, de novo, essa questão de mexer com dinheiro público, para quem trabalha direito e para quem presta conta, como nós, e para quem no mais entrega, não tem problema nenhum. Claro. Desde que você justifique. Retorno certo. Acabou. Então assim, e aí a gente começou a entender e começou a realmente ter esse pitch de venda numa outra seara que era a esfera pública. E não tem problema nenhum. E vem funcionando. Eu imagino, e assim como todo negócio mais uma vez, essas outras fontes de receita só viria a partir do funcionamento. Exato. E você mostrar para as pessoas, olha aqui, o que eu estou vendo é real. Exato. E a partir dali conseguir fortalecer a marca, né? Exato. E de novo, Diego, eu volto na máxima que contra número e fato no argumento, velho. Você vira para um ente público, ora um prefeito, um governador, fala ao prefeito, e já aconteceu várias vezes. Eu estou te trazendo aqui um projeto e aí, se ele comprar a ideia no bom sentido conosco, já no primeiro evento justifica. Foi o que aconteceu em Aracaju, por exemplo. A gente levou o evento pelo primeiro ano que vem, o ano passado, foi uma grata surpresa, esse ano é o segundo ano. Lá eles têm um evento chamado Pré-Caju, que é um carnaval fora de época agora em novembro. E era até então o evento mais importante para o trade turístico da história do Sergipe e de Aracaju. O Ironman no primeiro ano já passou os números do Pré-Caju. Então acabou, tá aqui o fato e número. Então é defensável, muito defensável. Então, agora fala um pouco, falando de números ainda, parte financeira, o investimento que precisa um triatleta hoje. Para um triatleta? Média, né? Média, cara, nós sabemos que... Isso é muito... variável e discutível. Você não precisa, muito entre a gente, você não precisa ter uma bike de 100 mil reais. Isso, que as pessoas não entendem muitas vezes. Não, a gente teve agora no 70.3 o cara fazendo de Caloi 10 e deu pau em um monte de gente em bike de 100 mil reais, cara. Então assim, de novo, eu só tô comentando. Claro, Se você quiser ter uma bike de 100 pau e pode ter, sim, boa sorte e se divirta com o seu brinquedo. Mas se você quiser fazer um triatlon, debutar no 70.3, pensando na sua jornada de 6 meses com assessoria, se você comprar uma bike de 5 mil reais, parcelada em 12 vezes, sai 400 e poucos pila por mês, você faz e vai se divertir muito, com segurança, bem. Depois gostou da história, quer um pouquinho mais de performance, pode até eventualmente pensar em outra bike, mas não há necessidade, cara. Você obviamente tem que ter material para fazer os 3 esportes, óbvio. Você tem que ter um clube, uma academia, um lugar que você possa nadar. Também, lembrando que você tem que nadar no mar, que aí não precisa de clube de nada. Sim. Então assim, cara, mas não é esse tabu que a gente enfrenta, cara, tem que ser desmistificado. Não é, cara, assim, é mais caro do que só correr, do que só pedalar, do que só nadar, fato. Mas não é também, precisa de 300 pau. Não, vou te falar, num pacote aí de pé no chão, 10 mil reais, você tem todo o equipamento para fazer uma jornada de um ano. Mas assim, R$1.000 por mês você consegue ter equipamento. Isso, ou seja, não tô falando que não é dinheiro, mas não é um negócio que, não consigo. Não é. Isso não é para mim porque eu não tenho 50 mil. Mas você não precisa de 50 mil. Você precisa de 5, 10, 8 mil para começar.
É verdade. Isso é fato, cara. É importante falar sobre isso. Tem alguma história que você destaca de transformação numa pessoa que viveu assim? Várias, deve ter várias, eu imagino. Cara, a gente teve agora no 70.3 São Paulo, uma pessoa que fez a prova com esclerose múltipla, terminou a prova. A gente teve uma atleta cega, Caraca. que fez o 70.3 São Paulo. A gente teve no Rio de Janeiro, na prova que você fez agora em agosto, a gente teve uma freira que fez a prova, a primeira prova dela. Eu lembro que viralizou aí também. Foi muito legal. Eu tava lá na entrega de kit, eu vi a simpática freirinha, cara, com o hábito dela. Eu falei, pô, ela veio aqui abençoar nossos atletas, né, cara? Aí eu abordei ela, tava na fila de retirada de kit. Toda grande empresa começa com ideia, né? Mas transformar essa ideia em algo que funciona de verdade precisa de propósito. E te fazer chegar lá com tecnologia e inovação é o nosso. Além da nossa expertise em alocação de talentos, também desenvolvemos aplicativos, plataformas e sistemas personalizados que resolvem os problemas reais do seu negócio. Já são mais de 300 empresas que confiaram em nós para crescer através da tecnologia. Da estratégia à entrega. Trabalhamos lado a lado com você, porque a gente entende que a tecnologia só funciona quando ela está a serviço dos seus resultados. Vamos construir juntos? Na sexta, eu acho, aí me apresentei, esqueci o nome dela, Maribel, acho, alguma coisa assim. Cara, e ela falou, não, eu vou largar, isso é fantástico. E aí, coincidentemente, nessa mesma prova tinha um padre também fazendo a prova. Então, assim, cara, a gente tem várias histórias de superação, várias histórias, pra você ter uma ideia agora, em 2 semanas agora, em outubro, a gente teve o Campeonato Mundial de Ironman no Havaí. E a gente teve uma quebra de recorde da atleta mais velha que completou o full no Havaí, que já por si só, são as mesmas distâncias, mas por si só é muito difícil, porque é muito quente, muito úmido, muito vento. E ela completou a prova com 80 anos, cara. Fez em 16 horas e 45 minutos e não foi a última. 80 anos. É a atleta mais velha a completar um full no Havaí. Você faz questão mesmo de praticar aquilo que você vende, no caso, né? Você é triatleta, aliás, o atual campeão da tua faixa etária na prova do Panamá, não foi isso? Foi. É por prazer, é pelo compromisso com todo esse negócio? Onde encaixa isso na sua vida? Com os dois, Diego. Eu acho que, obviamente, primeiro o prazer, e eu alio isso, sem dúvida, ao compromisso que eu tenho com essa nossa jornada. Me dá muito mais propriedade estar à frente disso, sendo um praticante. Essa questão de eu ser um amador super competitivo é um detalhe, mas ainda assim, dependendo da situação, eu posso falar com mais propriedade. Falar, amigo, não só pratico como eu ganho. Então, assim, eu entendo desde o momento que o cara tá ali só para cumprir a jornada, que é o que pra gente interessa, a gente como organizador, a gente não tá nem aí se o cara vai fazer sub 5 ou 8 horas e 29. Num full sub 10 ou 16 horas e 59, que é o tempo limite de 17 horas. A gente não tá nem aí. A gente quer com que, se Deus quiser, um dia a gente chegue a 100% de concluintes numa prova nossa. A gente quer entregar a experiência. Muito bom. Mas eu acho que eu praticando, sendo praticante, até hoje, já há mais de 30 anos, com certeza me dá mais propriedade para estar ali defendendo essa nossa plataforma. Então eu acho que são os dois. Eu acho super válido isso. Você já pratica há anos, né, esse esporte do triatlon, e qual foi o maior desafio no decorrer desses anos para você? Hoje, por exemplo, com 56 anos, qual é o maior desafio que não tinha lá atrás? O maior desafio é ficar sem lesão, né? Sem lesão. Sem lesão, porque, de novo, né, sem dúvida que tem muito mais prós do que contras, mas você também tem contra, o corpo cansa. Cansa. Então a gente tem que começar a treinar mais inteligente, começar a entender que às vezes pode tirar um pouco da intensidade, eventualmente um pouco do volume. Quais são as lesões mais comuns? Putz, assim? de tudo, Diego. É panturrilha, isquiotibial. Na prova me deu cãibra na panturrilha, na bicicleta, porque meu pé ficava muito tenso, então... Isso aí é bike fit, talvez ajustar um pouco o selim. Mas, cara, assim, o corpo... Vai sentindo, né? Então eu acho que o maior desafio é você tem que começar a olhar mais para massagem, terapias alternativas,
bastante alongamento. Porque na teoria, quando se fala tira o impacto natação, tira o impacto da bike, o mais agressivo, no caso, seria a corrida. Faz sentido? Total. Eu começo a correr muito mais em esteira do que no chão. Boa. O impacto é menor. Já estou vendo uma esteira que você tem um suporte que você te suspende um pouco, você tem menos impacto ainda. Boa. Você começa a pensar em fazer transport, que simula um pouco a corrida, mas sem impacto. Então você tem que começar a ser criativo para afastar esse temor de lesão. E eu, por exemplo, me classifiquei para o Mundial em Marbella e não vou largar. E aí, cara, como é que é essa sensação? Você Cara, classifica, você fez todo o ciclo de treinamento. O mais difícil foi feito. Há quantos dias você teve essa lesão? Cara, o pior é que eu já tive há um tempo. Eu decidi não largar porque eu tô há 2 meses com isso me incomodando. Entendi. E de novo, na nossa rotina de viagem e tal, não é nem a disciplina, eu não tive como fazer um tratamento intensivo de fisioterapia para. Aí eu fiz um exame, hoje é quarta, na segunda-feira, e a lesão ainda tá lá. Aí eu não vou largar, mas eu vou lá, vou pegar meu kit, talvez eu nade, né, porque eu já tô lá, mas, certo. Cara, você tem que saber lidar com frustrações. É a vida do atleta. Exato, e da vida, né, frustrações. Isso, e na vida total. No negócio, no relacionamento, né, você tem que saber lidar, cara, então... Já aconteceu isso outras vezes com você? Cara, não de eu nunca... não largar. Uhum. Eu já participei de várias provas, já cheguei lesionado, mas sabia que dava pra segurar. Mas cara, você... eu na vida de atleta, assim, Imagina, sempre foi um fantasma, né, cara? Você chegava num jogo importante, decisivo, o corpo não ia, você forçava e começava o jogo, e aí aquele estádio lotado, a atmosfera maravilhosa, e você não consegue jogar, é uma sensação... Não, e ainda mais na sua posição, né? Não que todos são importantes, né? É um grupo, é um coletivo, mas a gente sabe que às vezes a pessoa que está lesionada ali naquela posição pode fazer toda a diferença. Sim. Como o seu caso. Verdade. A frustração é maior ainda. Uhum. Então, cara, mas eu sou um cara muito bem resolvido. Com certeza. Inclusive já marquei, vou ficar 9 dias fora, sei lá, dia 14 eu volto, dia 15 ou 16, que é segunda, já tô com fisioterapia segunda, terça e quarta, já tá marcadinho para começar, porque eu já quero começar, eu já tô pensando no novo ciclo, que eu quero classificar ano que vem de novo pro Mundial, que vai ser em Nice, na França. Me fala um pouco desse processo de classificação, né? A faixa etária, performance, né? Vocês têm que exclusivamente performance. Exclusivamente performance. Na verdade, mudou agora o sistema, esse ano. E o sistema agora, ele dá ênfase, Diego, à performance. O que não está errado. No Mundial, nas provas classificatórias no mundo, qualquer um se treina, se inscreve e faz a prova. No Mundial, não. Tem que estar no Mundial os melhores de cada faixa etária, tirando elite, masculino e feminino, óbvio. De cada faixa etária. De cada faixa etária. Então, eu compito contra a minha categoria 55-59. Não faz sentido? Ok. 5 em 5, né? De sempre em 5 em 5. A primeira categoria é 18-24, 6. 18-24. Aí depois 25-29, Ok. 30-34, 35-39, aí vai. 80-84. Então, assim, mas é por performance. Só classifica para o Mundial os melhores de cada categoria em seletivas espalhadas no mundo. Aqui no Brasil, a gente tem 5, ano que vem vão ser 6, 70.3, e mais o full, todos esses classificando para os 2 mundiais, o de full e de 70.3. Aliás, um dado bem interessante que eu queria dividir aqui com você, o Brasil, depois dos Estados Unidos, junto com a Austrália, o ano que vem vai ser o país com o maior número de provas de Ironman 70.3 do mundo. Isso. Então é um negócio muito legal. O que isso representa para o esporte, para o país? Fala mais. Eu acho que isso representa... A gente meio que... Muito entre a gente virou sinônimo de categoria, né? Quando você fala em triatlon, já pensam na gente, no Ironman. Isso é bom e é ruim, né? Tudo na vida tem prós e contras. Não é verdade? Então, eu acho que tem muito mais prós do que contras, porque a gente virou referência. A gente virou realmente um ponto referencial quando se fala em triatlon, o que eu acho muito bom. Você vê pessoas que competem nas distâncias de Olimpíada migrando cada vez mais para as nossas distâncias. Miguel Hidalgo, Manuel Messias, Jennifer Arnold, Pamela Oliveira. São atletas olímpicos que estão migrando para as nossas distâncias agora, o que é maravilhoso. Então, assim, cara, quando eu falo que tem prós e contras, quando você vira esse nome de categoria, no nosso caso, quando você fala, você quer trazer um cara que só pedala, corre ou nada para o triatlon, ele fala, isso não é para mim, já pensando
só em Ironman você tá no ponto 3. Aí você fala, não, mas espera aí, você sabia que tem os triatlons de entrada, são as distâncias menores? Pô, não sabia. E você sabe que a menor distância no triatlon, que é a super sprint, sempre o mesmo formato, água, pedal, corrida, você nada 375 metros, pedala 10 e corre 2,5. Qualquer pessoa, Verdade. que nunca tenha feito nada... Se prepara aí, viu, Bruninho? aliás, vocês vão fazer Bertioga, né? Vamos falar mais sobre isso aí. Eu quero saber de todas as opções, eu quero fazer meu calendário. Inclusive internacional, nacional, tudo. Vamos fazer minha agenda. Eu preciso de você, Galvão, para me ajudar a organizar isso aí. Vamos lá. Então aqui, a gente tem o Tri-Day, por exemplo, que é o nosso circuito de curta distância. Muito legal. Que é muito legal, são 3 ou 4 provas ano que vem. E justamente para você começar a primeiro quebrar esse paradigma, não, o triatlon é só Ironman, não é só Ironman. Sem dúvida que é o Ironman 73, de novo, é o topo da pirâmide, aquele objeto de desejo. E, cara, como é que você explica, Diego, que a marca Ironman, o Mzinho nosso, é a segunda marca mais tatuada no mundo em pessoas? É a segunda marca mais... Como é que você explica? Isso é um lifestyle, isso é um estilo de vida. Então a gente não quer o cara que faz o primeiro, o único e o último Ironman, não. Como você. E eu vi uma pesquisa do mundo empresarial que quando tem algum funcionário, concorrente, o que for, que tem o funcionário, aliás, que tem no currículo o Ironman, completou e tudo isso, é um ponto muito positivo que as empresas levam em consideração para a contratação. Não tenha dúvida. Porque aquele cara tem algo a mais. Se você pega ali pessoas com atributos semelhantes, né? Obviamente histórias e currículos semelhantes, porém um deles tem lá Ironman Finisher, esse cara tem algo a mais. É verdade. Esse cara tem algo a mais. Então assim, isso é fato. Então é mais um paralelo que a gente faz com o mundo corporativo imediato, né? Então, imediato. Para construir tudo isso e fazer tudo que você tem feito, você tem sido um líder exemplar. O que é liderança para você, Galvão? Cara, liderança é você, primeiro, saber delegar. E para você poder delegar, você tem que ter equipe. Né? Você tem que confiar na sua equipe. E às vezes é duro você delegar enquanto líder, porque você, para delegar, você espera que aquele que recebe a função faça no mínimo como você faria. Isso às vezes é tricky. Eu sempre tive em mente, Diego, que um bom líder não pode ter medo de ter pessoas na sua equipe tão boa ou melhores que você. E tem muita gente que tem medo. Enfim, isso para mim é... Então, no caso, o delegar está muito conectado a ego também, na tua opinião? Cara, eu concordo. Eu tenho não sei se você reparou quando você esteve lá na Unlimited, eu tenho na porta da minha sala um adesivo que fala Leave your ego outside. Deixe o seu ego do lado de fora. Isso que você pontuou faz todo sentido. Eu acho que, infelizmente, as pessoas hoje em dia, mais na minha leitura do que na minha época, com esse advento aí de redes sociais, de imediatismo, as pessoas estão super soberbas, estão com o ego super inflado, que eu acho uma tremenda bobagem. Eu nem rede social tenho, pra você ter uma ideia, na física. Acho super importante, um caminho sem volta. Tem muito mais pró do que contra. Sim. Mas essa questão do ego, cara, é um negócio que... Destrói muitos negócios, né? Exatamente. Afasta muitas pessoas. Exato, desconecta pessoas. Desconecta as então, pessoas. Cara, eu vejo que você tendo essa regrinha também de deixar o ego de lado, você, enquanto líder, você fica fortalecido, você fica mais... Cara, você tem que ser... Meu pai falava, meu filho, sempre fica rouco de ouvir. Rouco de ouvir. Né? Então, cara, muito assim... bom. Então, eu acho que eu levo muito isso, eu fico prestando muita atenção. Sempre a gente tenta aprender. Né? A gente recebe muitas críticas, apesar do bom trabalho, que é normal. E muitas delas a gente olha, avalia e fala, faz sentido isso aqui, vamos implantar. Então você tem que ter essa humildade, você não pode ser soberbo na vida, cara. Então acho que é uma das nossas questões que nos colocam aí numa posição diferenciada. Parabéns, cara. O que você diria para uma pessoa que, assim como você, quer transformar uma paixão em negócio? Cara, eu acho que enfim,
levando em consideração que, infelizmente, 70% dos novos negócios fecham em menos de 3 anos, isso é estatístico. Eu acho que se você parte de um D0 com essa paixão, pode te ajudar muito. Lembrando que paixão não paga conta, né? Mas eu acho que já é, na minha leitura, um ponto positivo. Quando você empreende paixão, amor, dedicação, a chance de você ter êxito aumenta. Então, no meu caso, eu era um apaixonado por triatlon e queria fazer disso um negócio, mas com o propósito de mudar vidas. Não com o propósito de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro vem como consequência. Porque, teoricamente, eu já estava bem financeiramente com 30 anos. Então, eu já estava bem, trabalhei no mercado financeiro, tive uma carreira exitosa na BMF, foi uma baita de uma escola para mim. Então, assim, não era como propósito principal. Nunca foi, na verdade. Veio como consequência. Claro. E ótimo. Mas nunca foi como prioridade. E qualquer paixão, obviamente, sendo um negócio lícito, se torna um negócio rentável? Pergunto isso porque às vezes as pessoas falam, mas eu sou apaixonado pelo triatlon, se eu fosse apaixonado pela construção civil, talvez eu ganharia mais dinheiro, porque Cara, engana ou não, qualquer paixão, desde que seja lícito, mais uma vez, que você faça bem feito, se torna algo rentável, na sua opinião? eu acho que não necessariamente. Não necessariamente, mas como eu falei, eu acho que ajuda muito. Ajuda muito. Pode ajudar muito nesse caminho, em busca do algo rentável. Mas não é prerrogativa. Não é prerrogativa. Tem muita gente que é apaixonada pelo que faz e não ganha dinheiro. Ou não faz dessa empreitada um negócio rentável. Fica ali no 0 a 0, break-even. Quais são os seus próximos objetivos, sonhos? Cara, é construir mais 25 anos dessa consolidação desse movimento que a gente lançou em 2000, que é o movimento do Ironman aqui no Brasil. Meu sonho é que isso cada vez mais fique consolidado. Consequentemente, cada vez mais a gente transforma a vida de milhares de pessoas por ano. Verdade. Esse é o meu sonho principal, cara. Então, assim, se isso acontecer, eu já sou um cara realizado, né? E como eu falei, dinheiro se ganha e se perde, cara. Dinheiro é uma commodity. Grana é uma commodity. Eu conheço muita gente que é rico, pobre, que só tem dinheiro, Diego. E não é por aí, cara. Então, assim, eu, se puder continuar com esse movimento super transformador através de uma paixão que é rentável hoje, eu vou estar ainda mais feliz e ainda mais realizado, né? Então, assim, gás eu acho que eu vou ter. Eu quero estar com 80 anos. Você tá voando. Teu aspecto tá bom, você tá voando, cara. Eu quero estar com 80 anos fazendo prova. Deus abençoe, vai né? estar. Se Deus quiser. E cara, assim, e ter saúde. Eu acho que o nosso maior patrimônio é saúde. Pra tudo. Claro. Não adianta nada, né? Então, assim, acordar todo dia, ser grato, né? Abrir o olhinho, tá tudo certo. Tô respirando, tô sentindo, tô olhando, tô vendo. Muita gente que o americano fala take for granted, né? Ele despreza isso, porque é tão no automático. Então, são pequenas coisas que a gente tem que se lembrar todo dia, cara. Como seus filhos veem essa sua conexão com o triatlon? Cara, por incrível que pareça, nenhum dos dois é triatleta. Não são... Em casa de ferreiro, espeto é de pau. Eles gostam. Meu filho tá Praticam esporte? Praticam. Minha filha um pouco menos, meu filho um pouco mais. Mas meu filho, eu acho que ano que vem deve fazer um triatlon. Que legal. Mas, cara, enfim, eu sinto que eles admiram muito o que o pai faz. E eu acho que eles têm orgulho do pai, porque é uma pessoa correta, uma pessoa que só faz o bem, uma pessoa que é comprometida com isso. Verdade. E isso vem de berço, isso você aprende em casa, cara. Qual foi o erro que você cometeu na sua vida, Galvão, que te fez uma pessoa melhor? Putz, essa pergunta é boa, cara. O erro, eu acho que a gente faz alguns erros, né, Diego? Mas o erro foi... Deixa eu pensar aqui, cara. Você me deixou numa saia justa danada aqui, cara. De propósito, né? Propósito. O erro, cara, foi... E aí você escolhe se quiser ser pessoal, profissional, fica à vontade. Não, o erro foi... Eu acho que... talvez... Não sei nem se foi um erro. Talvez não tenha pensado nisso antes.
Eu era dos meus 17 aos 30 anos, não que seja um erro, mas eu acho que foi um viés, talvez... Olha que eu não aprendi isso em casa não, cara, mas foi buscar somente a grana como objetivo de vida. Talvez esse foi o meu erro, cara. Eu poderia ter começado isso antes. Apesar que eu comecei cedo, de 29 para 30 anos, mas eu gostaria de ter tido esse insight, essa percepção antes. Porque eu começaria a fazer o bem e transformar a vida de pessoas antes. Era só isso. Então eu queria antecipar um pouco esse movimento que hoje está consolidado e me dá muito prazer e orgulho e satisfação. E é um privilégio poder fazer isso. Cara, tem gente que não, pela natureza do negócio, não faz isso. E o que a gente faz é um privilégio, cara. É um privilégio a cada evento entregue. Você basta ficar na linha de chegada de um 70.3 ou no full, até mesmo do 3-day, para você entender o que eu tô falando. Você fica, cara, realizado. É isso. Você fala, pô, que honra poder ter feito a diferença na vida daquele atleta, daquela atleta, daquele senhor, daquela senhora, daquele rapaz, que a idade mínima é 18 anos, e no 3-day 14. Então, pô, e eu tô vendo uma coisa muito legal, que eu tô vendo essa geração Z, mais novos, 18, 19, 20, começando a fazer triatlo. Então o happy hour agora não é mais em bar. O happy hour agora... Isso aí vamos ter que marcar para um próximo podcast. Esse assunto é muito interessante, muito, da nova geração. Então eu acho muito positivo. Ainda há esperança, né? Porque eu sempre brinco que essa geração é uma geração meio de fracos, alguns, mas eu tô vendo uma mudança, cara. Então, cara, eu tô super confiante e otimista, apesar, enfim, de várias coisas que a gente não controla, mas eu tô otimista, pensando no que a gente faz, que a gente tem aí uma jornada ainda, se Deus quiser, pelo menos por mais 25 anos. Nós agradecemos por você ter tido esse insight, essa mudança em algum momento da sua vida, fazer algo tão relevante, com tanta excelência, com tanta paixão, com tanto entusiasmo. Isso nós agradecemos. É inegociável. Eu participei, eu divulgo isso, eu incentivo as pessoas a viver essa experiência também, porque é algo muito especial e naturalmente você é linha de frente nisso, com uma equipe muito competente, mas nós agradecemos. Obrigado. É um prazer estar aqui com você. Você obrigado, o nosso 10 e faixa escolhido do mundo do triatlon, esporte e empreendedorismo, como nós falamos aqui. Capitão, está aqui, ó, para personalizada para você. E eu queria saber, especial. Você é o nosso 10 e faixa. Quem é o 10 e faixa da sua vida, Galvão? Meu pai. Teu pai? Meu pai, cara. Meu pai, tantos ensinamentos, e ele foi um cara muito especial e sem dúvida nenhuma. Obviamente minha mãe também, que é o alicerce, né? Família é o alicerce, mas meu pai não tem a dúvida. Parabéns. Meu irmão, muito obrigado, que honra. Educou uma máquina aí, né? Obrigado, o senhor, como é que é o nome dele? Meu pai? Seu pai? Carlos Galvão também. Carlos Galvão, senhor Carlos Galvão, o homem é uma máquina. Cara, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, pelo bate-papo. Pô, sensacional. Vamos estar juntos ainda muitas vezes. Depois você precisa me falar seu calendário. Meu calendário, eu tenho que deixar já certo, porque eu quero fazer tudo. Eu já vi com detalhe, todas as provas nossas sold out ano que vem já. Olha só. Mas, graças a Deus, isso mostra que esse caminho... a gente vai fazer 7 provas ano que vem. 6 já com data marcada, inscrições que a gente já abriu. Todas sold out. Impressionante. Todas. Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Aracaju... Floripa 2 vezes. E agora... vamos, então, começa o calendário com Curitiba. Eu não falei na ordem. Curitiba, março. Brasília, abril. Ironman Brasil, final de maio. 70.3 Rio, agosto. São Paulo, 70.3 setembro. Outubro, Floripa. E fecha o ano em Aracaju. E muita gente tinha dúvida se a gente, adicionando um 70.3, a gente derrubaria outro. Não, vão ser 7. Mantém, maravilha. Robusto. Mais opções para nós. Você que está nos acompanhando aí, vai fazer qual? Tenho certeza que vocês adoraram o nosso bate-papo. Mais uma vez, muito obrigado, Banco BTG Pactual. Obrigado, Tecla T, por estar com a gente nesse projeto maravilhoso. É sempre um privilégio sentar aqui e conhecer histórias, pessoas como essas que com certeza nos ensinam bastante. Em breve, o 10 e faixa vai estar de volta. Não esqueça, se inscreva lá no nosso canal, ative as notificações, compartilhe para que você possa estar sempre aí conectado com os nossos conteúdos. Nos vemos em breve. 10 e faixa. Valeu!